Olá para você, bom dia, bom dia, bom dia. Os vídeos estão saindo cedinho, então eu já quero começar no vídeo de hoje aqui desejando para você um dia abençoado, um dia cheio do favor, da graça de Deus, que tudo corra bem, que tudo corra de acordo com a vontade de Deus, que tudo venha a dar certo, amém? E o vídeo de hoje está bem legal, gente. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final. Hoje eu quero bater um papo sobre quando a gente faz um mal para alguém, a gente restaura essa pessoa, a gente tenta recuperar um prejuízo que a gente deu para alguém ou deixa por isso mesmo. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero convidar você a ficar junto a mim nesse vídeo, porque a gente às vezes prejudica as pessoas, a gente dá prejuízo para as pessoas e a gente não tem consciência ou finge de desentendido. Só que hoje, em nome de Jesus, que a partir de hoje as nossas vidas sejam transformadas e diferentes, porque estamos aqui para isso, né? Para ler a palavra de Deus, aprender, praticar e sermos pessoas melhores e transformadas. E se você não me conhece, eu sou a Jaque. Todo dia eu estou aqui nesse horário para compartilhar a palavra de Deus. Nós aprendemos juntos, nós lemos juntos. Aqui não é um canal para fazer estudos profundos, teológicos e afins, mas é um canal em que a gente vai ler a palavra de Deus todo dia um pouquinho, a gente tira os minutinhos. No final do vídeo eu tiro algumas lições, tento pegar alguma coisa assim que eu posso trazer para a minha vida. E o desafio é esse, né? Você poder fazer a mesma coisa e levar o desafio para a sua vida também. Porque ler e não fazer nada também não vale, né, gente? A gente precisa ler a palavra e, sobretudo, praticar. Mas antes da gente seguir aqui com a leitura, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos pedir ao Senhor que Ele abra a nossa mente e o nosso entendimento para esse tema tão importante, tão necessário, tão legal, né? Que a gente tem que aprender e crescer, se desenvolver nessa necessidade, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, terminar esse vídeo aqui com uma outra cabeça, com uma mentalidade diferente, com a proposta, assim, de a gente ser motivado a sermos melhores. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço porque o Senhor é bom, e eu coloco a minha vida em tuas mãos e a vida de quem está assistindo esse vídeo, ó Deus. Eu peço que abençoe essa pessoa onde ela estiver, de repente no transporte público, de repente dentro de um carro, ou já no trabalho, ou já na sua casa. Eu peço que o Senhor dê sabedoria, entendimento e direção para que essa pessoa termine, ó Deus, esse vídeo assim com uma nova visão, um novo entendimento e com a vida transformada. Que a palavra do Senhor hoje possa ser cura e remédio em nossos corações. Ó Deus, venha nos transformar totalmente através da leitura desse livro. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Seguimos aqui então firmes e fortes na leitura aqui do livro de Levítico, capítulo 6, e a Bíblia diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando o seu próximo sobre um depósito ou penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou com falsidade, restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliado. E em favor dele o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. O Senhor disse a Moisés: Dá esta ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá sua veste de linho com os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã,
arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo estará continuamente aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Lei da oferta de cereais. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. O sacerdote pegará um punhado da oferta, isto é, da melhor farinha da oferta de cereais com azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais os queimará sobre o altar, como um memorial de aroma agradável ao Senhor. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Eles a comerão sem fermento e em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Ela não será assada com fermento. Eu lhes tenho dado isso como a sua porção das minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens entre os filhos de Arão comerão dela, como a sua porção das ofertas queimadas ao Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações. Tudo que as tocar se tornará santo. O Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão ou um de seus filhos for ungido, esta é a oferta que deverá oferecer ao Senhor: a 10ª parte de um efa da melhor farinha, como na oferta de cereais contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Ela será feita com azeite numa assadeira. Tu a levarás bem misturada e apresentarás a oferta de cereais em pedaços cozidos como aroma agradável ao Senhor. Entre os filhos de Arão, o sacerdote que for ungido em seu lugar também a oferecerá. Como estatuto perpétuo, ela será totalmente queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se sacrifica o holocausto, se sacrificará a oferta pelo pecado diante do Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for aspergido sobre uma roupa, tu a levarás em lugar santo. Mas a vasilha de barro em que ela for cozida será quebrada, e se for cozida em uma vasilha de bronze, esta será esfregada e lavada com água. Qualquer homem entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima, mas não se poderá comer nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é levada para a tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo. Ela será queimada no fogo. Aqui novamente a gente vê uma sequência assim de ordenanças, Deus dando aqui para Moisés. Vemos aqui, por exemplo, o sacrifício de pecados voluntários, a lei do holocausto, oferta ali de consagração dos sacerdotes, a lei da oferta do pecado. Então tem bastante coisa aqui, mas como eu sempre digo, aqui não é um canal para estudos profundos, teológicos e afins, até porque a gente nem tem tempo para isso. Então é legal depois você na sua casa, você pesquisar, você ler mais e deixar que o Espírito de Deus fale no seu coração. Mas aqui eu vou tirar um trecho que é legal a gente comentar, que é esse sacrifício pelos pecados voluntários, e entre eles quando a gente faz o mal para alguém, né, que foi o que eu comentei no começo do vídeo. A Bíblia diz assim, que se achar algo perdido, enganar, jurar com falsidade, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, né, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou. Então, quando a gente engana, quando a gente extorque, né, a gente quer se aproveitar de alguém, a gente entende, né, a gente vê aqui pela palavra de Deus o entendimento de que isso é pecado. Então aqui, nesse contexto, o Senhor ele estava mostrando para Moisés o sacrifício que tinha que ser feito para que houvesse expiação e aquela pessoa ser perdoada. E tinha que ter ali uma ação, tinha que ter um fruto de mudança, que é o que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá ao legítimo dono no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. Ou seja, no dia que eu fizesse a apresentação da minha oferta por aquele pecado, naquele dia eu já tinha que restituir aquela pessoa. É interessante isso porque me vem à mente quando Jesus ele fala ali já no Novo Testamento, né, a respeito de oferta, né, se a gente tem algo contra alguém, vai lá, se acerta com o seu irmão, né, fica de bem, né, fica bem com ele, depois apresenta a sua oferta. Então a gente vê aqui um princípio em que uma oferta ali diante de Deus, para que ela fosse aceita,
a gente tinha que primeiro se acertar com as pessoas. A gente vê aqui então um princípio bem atuante de que se a gente quisesse que Deus aceitasse a nossa oferta, a gente precisaria se acertar primeiro com aquela pessoa que a gente fez mal. A gente viu aqui o princípio de restituir tudo e mais um quinto. A gente viu isso no vídeo anterior, quando o Senhor ele também fala aqui na sua instrução, aqui na palavra, a mesma coisa no capítulo 5, no versículo 16, né? Assim fará a restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, né? Ou seja, quando alguém pecasse ali, fizesse ali uma profanação em algo que fosse sagrado, tinha que ter ali a restituição. A palavra de Deus fala, né? Em relação às coisas sagradas, a restituição, e ainda ele acrescentará um quinto e o dará ao sacerdote. Então não era só restituir, você tinha que fazer além. E aqui, gente, também é legal a gente pensar, e eu gosto sempre de estar pensando, né, o que a Bíblia fala no Antigo Testamento e no Novo, justamente porque tem muita gente que pensa, né, que o Antigo Testamento não vale assim para nada, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, eu pessoalmente acho isso um absurdo, porque a Bíblia toda ela se conecta, ela se conversa. Então, tudo nela a gente aprende e a gente se aproveita aqui do que a gente aprende. E quando a gente vem aqui em Levítico 6, né, quando o Senhor dá essa instrução da restituição, se a gente fez um mal para alguém, olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, na história de Zaqueu. Inclusive, eu falei isso no vídeo anterior, mas eu não li a passagem e a gente vai ler aqui. Aqui, Zaqueu era um publicano, ou seja, ele era uma pessoa muito rica, e ele teve um encontro com Jesus. E aqui a palavra de Deus fala assim no versículo 8 de Lucas 19. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, aqui a Jesus, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Então é o mesmo princípio atuando. Eu fiz mal para alguém, eu não vou só devolver aquilo que eu roubei, que eu extorqui daquela pessoa. Eu tenho que fazer além, eu tenho que fazer mais. Sabe, eu preciso ser mais generoso naquele meu acerto de contas. Não é simplesmente assim, eu peguei isso, só vou te dar isso. Não é só isso que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer mais. Eu preciso restituir aquela pessoa de algum jeito. Então a gente vê a importância, gente, da restituição em relação às pessoas, quando a gente faz um mal para alguém, como isso é importante para Deus, porque Deus deixou isso como lei lá no Antigo Testamento, aqui em Levítico, que é a leitura que a gente está fazendo agora, e também a gente aprende aqui no Novo Testamento com a história de Zaqueu. As histórias são muito parecidas, elas se conectam, bem como a história ali da oferta, né? Eu quero que Deus aceite a minha oferta, ok, mas eu fiz mal para alguém? Eu estou em dívida com alguém, eu preciso me corrigir com alguém, então eu preciso me acertar primeiro com essa pessoa. É claro que, como eu estou sempre falando aqui, no Novo Testamento você não precisa mais fazer todo aquele sacrifício que era feito naqueles detalhes que a gente leu aqui, você não precisa mais disso, mas os princípios eles continuam existindo. E princípio, gente, é uma coisa que não se muda, ele não se altera. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se o Senhor está falando hoje para mim, para você nesse dia, se a gente fez um mal para alguém, a gente se aproveitou, a gente roubou, a gente extorquiu, enfim, na nossa ignorância, na nossa má intenção, né? No nosso jeitinho de querer se aproveitar e sair por cima, sabe? Mas hoje a gente tem o entendimento, a clareza assim, da palavra de Deus que isso é errado. Hoje é o dia para a gente começar esse acerto de contas para que Deus receba a nossa oferta, sabe? E não devolve assim, sabe? Eu vou só restituir, vou só pedir perdão, vou só me acertar. Não. Faça alguma coisa, faça além, surpreenda, seja generoso, mostre realmente que você está arrependido, que você está dando ali, sabe, uma prova assim de mudança de vida. Porque é isso que a gente acaba de aprender aqui, lendo ali a questão das leis, ali que o Senhor fala para Moisés, e também a gente aprende isso com Zaqueu. Então, acho que é legal a gente hoje, né, começar a ter um coração mais generoso em perdoar, mais generoso em devolver aquilo que nós roubamos, aquilo que nós extorquimos, aquilo que nós fizemos mal para alguém, e começar a mostrar a mudança de vida através de Jesus, através da palavra de Deus em nós. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe com alguém, traz alguém para ler a Bíblia aqui com a gente todo dia. E lembre-se, você e eu, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.